Amigos queridos, às primeiras horas da manhã desse dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para desfrutarmos deste manancial inesgotável de amor e sabedoria. Unificados nos mesmos sentimentos, buscamos nesta hora, Senhor, a luz da verdade, para que tenhamos coragem e bom ânimo de estruturar a fé em nós e seguirmos confiantes nos testemunhos de cada dia, nos chamamentos da jornada terrena. Estejamos apostos para que a vigilância possa nortear os nossos pensamentos. Estejamos confiantes para nos entregarmos docilmente às oportunidades redentoras do caminho. E assim, Mestre amado, sentindo a presença amorável dos seus mensageiros, responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. E nós estamos, desde ontem, iniciando esse item, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Vamos compreender esse simbolismo de Jesus, o que é mesmo carregar a cruz. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Ontem nós iniciamos essa fala dizendo: se nós queremos ir após Jesus, é seguir as pegadas do caminho. Movidos pelo quê? Pelas marcas do Cristo em nós. Porque quando Jesus se aproximou da terra e chegou a 2000 anos, ele inoculou em todos os espíritos da terra a semente das boas novas do reino de Deus. E essas são as marcas do Cristo em nós, que move as nossas ações para palmilharmos as suas pegadas. Então, que renuncie a si mesmo. A que devemos renunciar? A tudo que não é de natureza divina em nós. Precisamos nos dispensar disso. Carregue sua cruz, significa arque com a consequência dos seus atos, que estão na proporção exata nessa existência do suporte dos seus ombros, porque o fardo não é mais pesado do que podemos carregar. E então siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. O salvar a si mesmo aqui simbolizando o egoísmo, de nós priorizarmos os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios pessoais, principalmente os nossos interesses pessoais. Se perderá. Por que se perderá? Porque o espírito está no mundo para espiritualizar a sua existência, sendo da vida, estando na vida, com todos os afazeres que a encarnação nos requer. Mas o nosso pensamento precisa estar se espiritualizando. Aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Ou seja, aqueles que seguirem o caminho da transformação moral através da caridade se salvará, porque só há uma coisa que nos salva: a caridade. A doutrina espírita não é tudo, porque tudo só é o amor. A doutrina espírita não nos salva, porque o que nos salva é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas a doutrina espírita alimenta o nosso espírito da luz da verdade,
para que então tenhamos motivação de sermos espíritos caridosos. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Nós ainda estamos nesse tempo, né, amigos? Que nós estamos no tempo em que os poderes do mundo ainda falam alto em nós. As hierarquias do mundo é um chamamento. A ostentação das questões do mundo ainda é forte na humanidade da Terra, né? Então, a estes de nós que estamos nessa condição, podemos dizer que a candeia não está ainda sob o anteparo. Não está sobre a mesa, não está iluminando. A candeia, que é a potência divina em germe em nós, está escondido, porque o que está na frente? As ilusões do mundo. Então, nós trouxemos de Emmanuel uma reflexão no livro da Esperança, que vai falar das nossas cruzes. Ontem nós falamos no Palavra de Vida Eterna, a lição Nossa Cruz. Hoje, Nossas Cruzes. Ainda Emmanuel mostrando para a nossa identificação, né? E também diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, felizes, regozijados, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Esta é o significado disso. Quando aqueles que nos contrariam as opiniões, que nos fazem embates, que nos agridem ou nos caluniam, sejam percebidos por nós como oportunidade de provar a nossa fé. É aí que eu vou dizer, pagar o mal com o bem. Ser indulgente para com as ofensas alheias. Ser compreensivo com a intolerância do outro. E assim que nós vamos ter a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam renundará em proveito vosso. O mal que vem do outro, olha que interessante, né? É uma forma de aproveitarmos para nos burilarmos. Quando a gente fala, olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é nesta circunstância. Esse aguilhão que nos cutuca para que a gente possa ter a oportunidade de fazer o bem. Lamentai-lhes a cegueira, sim, porém agradeçamos a oportunidade. Não os maldigais. É um desafio. É um desafio porque isso é o cerne de todos os relacionamentos humanos, né? Então, diz Emmanuel, julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos, da piedade religiosa. Né? Era só uma visão piedosa do religiosismo, mas com ausência do sentimento religioso verdadeiro. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço. Porque muitas pessoas, temos dito isso, parecem ser afetivas, mas são apenas emocionais, emotivas, né? Lábeis na manifestação do afeto, imaturas na manifestação do sentimento. E isto, nessas pessoas assim, gera uma predisposição ao sentimentalismo. Por tudo choram, por tudo lamentam, por tudo se
se sensibilizam exageradamente, né? Ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Perdemos parte reencarnações, não são assim uma ou duas oportunidades nessa existência, perdemos várias existências nesse sentimentalismo que a gente pode desdobrar como suscetibilidade emocional. Podemos dizer que são pessoas muito vulneráveis porque não desenvolveram a lucidez da razão, não são norteadas pela consciência e isso as enfermizam. Então, com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões no campo de luta, a fim de alcançarmos a meta sublime. Quando a gente não tem tanto preparo, nós nos enquadramos, né, nessa condição, diante dos testemunhos de fé, que é a coragem da fé, muitas vezes nós fugimos das situações difíceis. Nós temos medo de sermos contaminados pela situação difícil ou de sermos arrastados porque aquilo ainda nos compõe e nem sabemos disso, mas aquilo nos compõe. Então, a evitação sistemática de situações, ambientes e pessoas, com receio de sermos contagiados pelas vibrações, pelo arrastamento, nós nos isentamos de construir com elas sentimentos pautados na verdade, sentimentos nobres. Perdemos a oportunidade. Não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Nós temos falado que a nossa cruz, esse simbolismo, significa o nosso planejamento reencarnatório, que não é só feito de dores, mas é feito de oportunidades redentoras. E é feito também de expansão das nossas potências divinas, talentos, vocações, habilidades, tudo que nós trouxemos de bom. O planejamento reencarnatório nos estimula a expandir. O fardo ou a cruz, que é o mesmo símbolo, é proporcional ao recurso que eu trouxe nessa encarnação para resolver. Então, por isso que ele não é mais pesado do que posso colocar. O que eu trouxe para resolver está no meu planejamento reencarnatório, mas só um pouquinho, porque não aguentaria resolver tudo que eu tenho para resolver em milênios. Por isso que a reencarnação, enquanto lei divina, vai nos dando na proporcionalidade das nossas aquisições morais. Isso é caridoso, né? Dos espíritos para conosco. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Renunciar a si mesmo mereceria nós fazermos mais alargadas compreensões, porque nós estamos na contramão da cultura atual do mundo que preconiza valorizar a si mesmo todo o tempo, pense só em você, veja o que é melhor só para você. Essa a orientação que a cultura atual do mundo nos estimula. Falam muito de assumir poderes, empoderamento, né? Tem que se empoderar, tem que pensar só em si, tem que cuidar só de si. E isto tem uma adesão muito rápida em nós, porque os nossos traços de egoísmo ainda são superlativos. Então, quando
a cultura do mundo, os costumes atuais nos chamam para isto, não pensem que isto resolva problemas de baixa autoestima. Absolutamente não. Isso apenas exacerba o nosso imaginário nas ilusões do mundo e nós ficamos assumindo um personagem que nem nos representa. Porque não houve construção para sermos assim. Então, renunciar a nós mesmos é sempre um bem. O que é renunciar a si mesmo? É priorizar a necessidade de todos. Quando é o bem para mim, precisa ser o bem para o outro. E vice-versa. Para ser o bem, precisa ser o bem para todos. Então, viver de forma mais abrangente, onde nós vamos saindo da pequenez do eu para a expansão do nós, e quando o nós prevalecer em nós como maior valor, nós estamos vencendo a nós mesmos, vencendo as nossas tendências muito isoladas do egoísmo. Porque o egoísmo é um estágio bem primitivo da evolução do espírito, que lá dos primórdios foi necessário. Mas hoje, com maiores construções, isso já pode ser coletivo. É uma reflexão profunda, precisamos alargar muito esse pensamento ainda, as pessoas têm nos perguntado sobre isso. Quando você deixa de fazer uma coisa para fazer outra em benefício de todos e fica mais feliz com isso do que se estivesse fazendo só para si, essa é a renúncia de si mesmo. Agora, quando fizer sofrendo, não passa de obrigações, que é o primeiro estágio para chegar na virtude, não é, amigos? O primeiro estágio é a obrigação, que não tem prazer nenhum, tem mais uma sistematização que nos equilibra, porque nós precisamos muito de rotinas em todos os níveis, até a rotina do pensamento. Depois de muito tempo com os deveres muitíssimo bem cumpridos, eles se tornam deveres, porque já é o chamamento consciencial. O dever é de natureza da consciência. E o dever, segundo o Evangelho, é o prenúncio de todos os sentimentos. Então, olha só, o espírito que chega no dever, ele já tem um senso, né, de sentimentos desenvolvido. E ele faz aquele dever com satisfação. Dia virá em que aqueles deveres, ao longo de encarnações, aqueles deveres não só serão feitos com satisfação, mas com prazeres espirituais. Aí já são virtudes. As virtudes se desprendem espontaneamente daquele que a possui. Então, é necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais, a renúncia de si mesma, em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. É a construção do verdadeiro nós. Vocês observem que espíritos superiores nunca dizem eu, sempre dizem nós. Os seus projetos de vida sempre incluem muitas pessoas. Isso você já vê a nobreza de um espírito quando tudo que ele vai fazer, ele envolve muita gente naquelas atividades. Ele não é assim, não, eu quero fazer só eu isso. Não, tudo que eu for fazer, eu vou incluir muitos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Vai chegar esse dia em que fazer alguém feliz nos deixa mais feliz do que se estivéssemos felizes sozinhos. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contêm as dores das grandes separações. Esse é um tipo de dor, né? É um tipo de prova, é um tipo de desafio, grandes separações.
Outro bloco de dificuldades, que são provações ou fardos ou cruzes, que são sinônimos, as farpas do desencanto, as provações em família, que são inumeráveis, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, conviver com familiares em graus superlativos de desequilíbrio faz parte do elenco das nossas oportunidades. Os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças e se foram, e se apartaram do convívio conosco. O cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, que muitas vezes um lar se pauta na renúncia daquele que sustenta a harmonia de todos, que promove a harmonia de todos, ele é o candeeiro que subiu para cima para que a pequena sua luz pudesse beneficiar o outro também. As tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio, ninguém vem para compor conosco, ninguém vem para auxiliar. Não nos enganemos, diz Emmanuel. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas, deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida para quem efetivamente vive em Cristo. A vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade sem qualquer ilusão. Essa mensagem, amigos, vai nos situar que nós precisamos ter essa identificação. Qual é o fardo que eu carrego e o que contém o meu fardo? Vamos fazer um exercício de simbolicamente colocar esse fardo ao seu lado e vasculhar dentro o que é que você tem carregado consigo. Porque muitas vezes, por causas atuais das aflições, que não estavam elencadas no seu rol de provas, essas causas atuais são pendências que fazem te curvar e sofrer muito além da sua necessidade. O primeiro passo para aliviar a nossa cruz ou o nosso fardo é termos a coragem da fé de resolvermos com sentimentos nobres tudo o que está pesando sobre nossos ombros e que eu estou deixando para um tempo, para um dia, para uma oportunidade, para amanhã, para o infinito, mas o tempo, amigos, é hoje. É hoje, nesse dia, nesta hora, que nós possamos identificar o que eu estou arrastando além das minhas forças, que eu angariei voluntariamente pelas minhas escolhas atuais desta existência e que tem me curvado sob o peso da dor. Porque quando nos curvamos sob o peso da dor, a força da fé ainda não está suficiente. Então, é muito importante hoje fazermos esse exercício. Nós vamos tirar desse saco, dessa cruz, aquilo que não há necessidade, porque eu posso resolver, eu trouxe recursos. E este é o primeiro ato de humildade, quando a gente reconhece que aquilo não é um bem na nossa vida e vamos nos reconciliar com os nossos desafetos. Então, todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Todos os dias, ao acordar e ao adormecer, vamos ter como pauta
de que forma eu posso contribuir com a felicidade de todos, com o bem-estar de todos, ao amparo de todos. E isso ser para nós um motivo de muita alegria. Então vamos fazer a prece para encerrar. Deus, Pai amantíssimo, mergulhados no hausto do Criador, nos recolhemos nesta hora, buscando Jesus em nossas vidas. Jesus que traçou para nós caminhos luminosos, destinando-nos ao progresso. Mas para que estes caminhos sejam luminosos, percorreremos juntos, ombreando-nos a jornada, sendo uns pelos outros, engrossando as fileiras das afinidades espirituais, para que a nossa família se expanda além dos limites. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Ampara a humanidade da terra. Que as infinitas bênçãos do seu amor possam encontrar respaldo em muitos corações. E onde quer que a dor, onde quer que haja o sofrimento, possam haver as caravanas espirituais arregimentadas pelo seu amor, nas tarefas socorristas para todos os nossos irmãos em desalento no caminho. Que a nossa esperança se robusteça na experiência da fé e que o bem constante, Senhor, seja para nós a rotina diária de todos os instantes. Assim, Mestre amado, encerramos o Evangelho com gratidão a Deus, a Jesus e aos Espíritos sublimes que aqui presentes estão por tudo que tem nos proporcionado. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre.